Bom dia, meu nome é Leonardo Lopes e você está no Filosofia e Fé Cristã. Hoje vamos continuar a série de áudios sobre esse assunto, a relação entre filosofia e a fé cristã, e vamos aos poucos avançando em direção à idade conhecida como Renascimento. Então, como foi falado nos últimos áudios, principalmente a respeito de Tomás de Aquino, um grande problema que aconteceu dentro da Igreja Católica Romana foi que Deus se tornou um objeto de complexa especulação. Tivemos aos poucos, a partir dos séculos, uma série muito grande de filósofos que começaram a tratar a revelação cristã, ora misturada mais ou menos com filosofias pagãs. E essa mistura acabou gerando um resultado muitas vezes confuso para a própria fé cristã, para a simplicidade da fé cristã. Citamos aqui no último áudio uma crítica bem consistente, dentre outras críticas, quem quiser pode verificar no último áudio, que é a que Francis Schaeffer faz a Tomás de Aquino, no sentido de que, como Tomás de Aquino construiu uma teologia de dois níveis, quer dizer, primeiramente baseada em uma teologia natural e que posteriormente abriria espaço para uma teologia da revelação, ou dizendo de outra forma, como Tomás de Aquino se baseou muito fortemente em Aristóteles, nós tínhamos que qualquer homem racional, para Aquino, poderia analisar, observar, investigar a natureza e daí procurar obter provas que levassem ao transcendente. E aí, onde entraria o segundo nível, que seria o nível da fé, que trataria de questões que a racionalidade humana para Tomás não poderia abarcar. Questão da trindade, da expiação, da salvação, entre outras. E nesse sentido, então, o que se percebe, e é o que Francis Schaeffer aponta, que muitos pensadores, filósofos, tomaram essa divisão de Tomás de Aquino em dois níveis para que pudessem então dizer que estavam respaldados de pensar sem a fé, de pensar sem a revelação bíblica. E a partir daí lançar as bases do Renascimento naquilo que se conhece então enquanto um pensamento antropocêntrico. E logicamente não estamos dizendo aqui que tudo isso recai em Tomás de Aquino. Essa passagem de um modelo teocêntrico para um modelo antropocêntrico, ela é bastante complexa, ela não pode ser abordada só por um único viés e nem por uma única interpretação. Mas consideramos que essa interpretação de Francis Schaeffer é consistente e coerente com um momento crucial que dá embasamento, porque precisamos encontrar as causas que deram origem a isso. Então podemos dizer que o período que vai aos poucos emergindo, chamado Renascimento, ele procura justamente renascer. Se renasce é porque estava morto e renasce a partir não da Idade Média. A Idade Média passa a ser considerada por essas pessoas enquanto um período de trevas, enquanto um período, uma perda de tempo. Então, na verdade, busca-se retomar o período greco-romano. Esse sim, um período de luzes, esse sim, um período de magnitude do ser humano. E nesse sentido é onde nós colocamos aqui o que já foi colocado em outros áudios. Será que a Idade Média foi realmente um período de trevas? Quer dizer, porque foi na Idade Média que se desenvolveu o chamado Trivium e o chamado Quadrivium, conjunto de doutrinas liberais que abrangiam desde a astronomia, dialética, gramática, aritmética, música. Quer dizer, não me parece ter sido um período de trevas. Ou como muitas vezes observamos, que no início da modernidade, no início propriamente do Renascimento, volta e meia esses pensadores se voltavam
para a Idade Média, para lá buscar seus subsídios, porque ali na Idade Média havia um grande tesouro a que esses pensadores muitas vezes buscavam. Isso não quer dizer que não aconteceram problemas na Idade Média. O principal que nós apontamos aqui é esse. Até que ponto foi salutar para a fé cristã uma mistura com filosofias pagãs, em que muitas vezes os filósofos cristãos, que geralmente eram clérigos da Igreja Católica Romana, mais pareciam pessoas que não acreditavam em Deus, porque não se utilizava a Bíblia, não se falava de Jesus Cristo, não se falava em uma teologia da revelação e parecia-se então realizar, fazer algo estranho à fé cristã, enquanto não deveria ser feito justamente porque eram clérigos a serviço da fé. E nesse sentido, como falamos, não deve ser abordada essa entrada ao Renascimento por uma única via. E analisando as diversas vias, nós podemos falar que ali naquele período, essa passagem da Idade Média para o Renascimento, há o que nós podemos chamar de novo ceticismo. Não vamos entrar aqui em detalhes, mas o ceticismo que vem desde os gregos, ele e passou, chegou inclusive à Idade Média, aí sendo matizado das mais diversas formas, sempre tivemos um movimento cético dentro da, da história do pensamento, desde a Grécia Antiga. Mas aqui há uma nova dimensão desse ceticismo e que não deve ser desconsiderada. Boa parte desse ceticismo vem da própria Igreja Católica Romana, em percepções como essa que nós citamos de Tomás de Aquino, de que será que não podemos pensar sem o auxílio da Bíblia? Ou mesmo de pessoas é, que cristãs que se utilizaram de um certo ceticismo para criticar a Igreja Católica Romana. Dentro do período que nós conhecemos como Reforma, e depois, se Deus assim permitir, nós vamos tratar, mas mesmo antes, porque a Reforma ela não eclodiu em um momento, em um segundo, ali no ano de 1517, com Lutero. Se nós tomarmos em torno de 100, 120 até 150 anos anteriormente, já havia ali um período que nós podemos chamá-lo de pré-reforma, em que estavam as críticas, principalmente à Igreja Católica Romana, ao papado, enfim, já estavam em efervescência. E aí, essas críticas se apropriavam muito desse ceticismo, enviesando, matizando em torno da fé cristã. Então, dentro que está chamando a atenção aqui é que esse período, essa dimensão do ceticismo que surge nesse período, mesmo dentro da própria reforma, mesmo dentro de certos grupos cristãos, existia, porque foi necessário justamente para fazer aquela crítica à forma como a fé vinha sendo regida, e aí tudo isso emerge em 1517 com o irmão Martinho Lutero. Muito bem. O que se pode dizer, então, é que houve uma mudança em torno dos antigos padrões epistemológicos, os grandes cânones do passado. E claro que aqui estamos a falar de Aristóteles. Aristóteles é o grande sistematizador daquele período antigo. Ele construiu um verdadeiro edifício sistemático em torno das mais diversas ciências, dos mais diversos conhecimentos, e ele foi utilizado, aliás, mesmo após o período da Renascença, ainda foi utilizado e, de certa forma, até hoje ainda tem influência, quer dizer, as academias, principalmente de filosofia, existem especialistas em Aristóteles. Mas, ali naquele período, esse cânone, esse conjunto de normas em termos de sistemas de conhecimento, em torno de lógicas, ele começou a ser trocado. Um exemplo clássico disso, entre outros, mas um exemplo muito bom para verificar-se isso, é que o livro de Aristóteles, chamado Organon,
ele é substituído então por Francis Bacon com o chamado novo órgão, quer dizer, uma clara menção de que os padrões estavam sendo mudados ali naquele momento da Renascença. E que padrões seriam esses? São os padrões epistemológicos, os padrões de conhecimento, principalmente no chamado novo método científico que vai surgindo e que privilegia agora o uso da experimentação. E aí nós temos figuras, por exemplo, como Galileu, Newton, Copérnico. Uma frase que eu ouvi uma vez que mostra que Aristóteles falou muito, especulou muito, pensou muito sobre o universo. Escreveu muitas páginas, digamos assim, em torno disso. Galileu apenas pegou um telescópio e olhou, e comprovou tudo aquilo, ou não, que havia sido antes falado, escrito por Aristóteles. Quer dizer, é a emergência do chamado método prático, do método experimental, do método científico, que vai moldando a nova forma de se fazer ciência. Outra figura também, Isaac Newton, e é interessante pegar o Isaac Newton, que era um cristão. O Isaac Newton tem livro, por exemplo, tratando das relações entre o livro de Daniel e o livro de Apocalipse. Quer dizer, e é o que mostra que boa parte desses pensadores, que às vezes, muitas vezes se pensa que essa passagem ela se dá e que de repente nós passamos a ter uma sociedade cética e ateísta. E isso não se dá. De fato, realmente, nós temos hoje o que podemos chamar de sociedades ateístas. Mas essas sociedades, elas só emergiram a partir de fundamentos lançados a partir principalmente do século XIX, meados do século XIX para frente. E aí nós podemos citar inúmeras dimensões que contribuíram para isso, o evolucionismo darwinista, por exemplo, o materialismo histórico dialético, entre outras correntes de pensamento. Mas ali o que é interessante é isso, é que boa parte daqueles pensadores eles não eram descrentes. Um exemplo claro é Isaac Newton. Um outro exemplo de um católico é René Descartes. René Descartes, ele propriamente pode ser considerado o pai da modernidade no sentido de que, ao conseguir formular a sua clássica frase, penso, logo existo, ele lança os fundamentos de que todo conhecimento, segundo ele, parte do ser humano. E como parte do ser humano, tudo é conhecido a partir do ser humano e não de Deus. E essa é uma das bases do que nós podemos chamar daquilo que aconteceu na Idade Moderna, no início da Idade Moderna, no início ali do Renascimento, de antropocentrismo. Está muito calcado no cogito cartesiano. Eu penso, logo existo. Quer dizer, a partir do pensamento que se pode verificar a existência das coisas. A partir, ou seja, partindo do homem. É bem mais complexo do que isso, mas para efeito de uma introdução a essa passagem, esse áudio e os próximos agora, eles vão tentar fazer essa passagem para esse novo momento, que lança as bases do que nós podemos chamar de modernismo. No caso ainda de René Descartes, por exemplo, só mostrando como isso vai evoluindo, ou na minha opinião não evoluindo, mas veja-se que esse código cartesiano ele evolui ao ponto de chegar até o pensamento kantiano, em que não se percebe mais Deus dentro da realidade empírica. Deus não mais enquanto alguém que se manifesta em torno do que nós conhecemos como o mundo dos fenômenos. Para Kant, Deus é apenas uma ideia de regulação, importante, mas apenas uma ideia de regulação. Não há mais ali a noção de pessoalidade, não há mais ali
a noção de que Deus tem uma vontade e um amor supremos para com o homem, ao ponto de dar o seu próprio filho para nos salvar, ali já iniciando propriamente o século XIX, nós temos essa ideia de que Deus é afastado para fora do que nós conhecemos como o mundo dos fenômenos, quer dizer, o mundo da existência das situações empíricas. E aí, claro que aqui se afasta completamente da Bíblia, no sentido de que pela Bíblia nós sabemos que é Deus que se revela, é Deus que nos vem pela graça. Não é o homem que buscando, como está escrito lá em Atos 17, quando Paulo confronta a sociedade ateniense no Areópago, confrontando ali à sua época, principalmente filósofos epicuristas e filósofos estoicos, onde Paulo mostra que o homem estava como que cego, tateando e buscando a Deus, mas não iria conseguir, porque é o próprio Deus que vem ao auxílio do homem. A figura que nós podemos tirar ali de Atos 17 é essa, é que o homem tem o anseio da eternidade no seu coração, como Salomão já tinha dito em Eclesiastes, e está cego ou está no escuro, tateando e buscando a Deus, com seus argumentos, com suas filosofias, com o seu modo antropocêntrico de ser. Mas é Deus que vem nessa escuridão e dá a mão ao homem e o puxa daí, não é? Como está escrito, como coloca-se nos Salmos, Davi coloca, tirou-me das águas profundas. Muito bem. E nesse sentido, então, continuando esse avanço do que nós podemos chamar de antropocentrismo, veja-se que ele avança inclusive em outras áreas, como por exemplo a questão das artes. A arte medieval, a pintura, por exemplo, poderíamos pegar vários tipos de artes aqui, mas para não ficar muito extenso, vamos falar só da pintura, porque já exemplifica bem. Se verifica como era a pintura na Idade Média, de uma forma geral, porque a Idade Média também não é completamente homogênea, foram 1000 anos, mas era uma figura plana. Era como se fosse o olhar de Deus sobre a realidade, como se fosse Deus vendo do alto, Deus vendo de cima. Com a emergência do Renascimento e do antropocentrismo, essa pintura passa a conter o que nós podemos chamar de perspectivismo. O que é o perspectivismo? É aquela pintura, por exemplo, que você olha e tem uma pessoa mais à frente pintada e ao fundo, e aí aparece menor, você tem outras pessoas ou uma cidade ou o que quer que seja. Quando, por exemplo, alguém viaja de avião e olha para baixo e vê a cidade muito pequena, né? Ele está vendo em torno de uma perspectiva. Dentro da política, também isso influencia, quer dizer, esse avanço do Renascimento, as bases da modernidade, por exemplo, em Maquiavel, onde há uma diferenciação. Anteriormente, no período da Antiguidade e no período da Idade Média, a ética estava intimamente vinculada à política. E a gente encontra isso, por exemplo, bastante em Aristóteles. Quer dizer, o agir político, que é o agir em sociedade, que é o agir visando a justiça em torno dos diversos participantes, caso lá dos gregos de uma polis, ou depois de uma civitas no mundo já romanizado, mas buscando um agir político que fosse também um agir ético. Quer dizer, você agir em torno da justiça é agir em torno de ser e buscar uma concórdia, como nos fala Agostinho de Hipona. Mas o que Maquiavel prescreve, ou em certo sentido que ele verifica, é que essa relação foi quebrada. Agora eu posso agir de uma forma política e não necessariamente essa forma política deva ser propriamente ética. É o que se trata lá, Maquiavel, na sua célebre frase: os fins justificam os meios. E aí, dentro de todo esse panorama, nós podemos nos perguntar o seguinte: aonde estava Deus? Deus se calou?
Enquanto havia esse avanço de um pensamento tipicamente humano que desprestigia a fé cristã, a fé bíblica, a fé cristocêntrica, a obra de Deus na humanidade, aonde estava Deus? Porque uma coisa que deve ficar bem claro é que, embora esses pensadores, como por exemplo Descartes, o próprio Kant era protestante, então ele devia ir à igreja todos os domingos. Mas muito bem, o que deve ficar bastante claro é que com Descartes, e principalmente em Kant, Deus é jogado para a periferia da realidade. Ora, a Bíblia nos ensina que Deus foi aquele que criou a realidade. Ele é pré-existente à realidade. Ele cria o tempo e, com o tempo, toda a realidade material. Mas com Descartes, por exemplo, o seu cogito, o penso, logo existo, ele apela ainda ali para Deus. Ele ainda vai colocar Deus dentro da sua filosofia. Mas é como se lançasse Deus para a periferia da realidade. É como se lançasse Deus para a periferia do universo. É como se ele dissesse o seguinte: bom, Deus criou, e na medida em que ele criou o universo com as suas leis físicas, com suas leis físico-químicas, e o universo está funcionando aí de uma forma bem bacana a partir dessas leis. E onde está Deus? Para Descartes é como se Deus estivesse longe. Ele criou e deixou a obra criando funcionar. Para Kant, me parece, é pior ainda, porque Deus passa a ser apenas uma mera ideia reguladora. É uma ideia que regula a realidade, mas é só uma ideia, ela não está presente no mundo dos fenômenos. E nós sabemos que Deus criou a realidade. E enquanto cria a realidade, ele tem plena liberdade de adentrar, de avançar. Vamos utilizar aqui essas palavras, de entrar e sair daquilo que criou, porque quem cria conhece o que cria, os seus mínimos pormenores. E aí onde perguntamos, Deus se calou? Não, Deus nunca se calou. Deus sempre esteve presente. Mesmo nesse período aí, o século 16, 17, 18, que pode ser considerado o berço do que nós consideramos modernismo, e que trouxe então o que nós chamamos de antropocentrismo. Mesmo nesse momento nós tivemos grandes avivalistas, nós tivemos grandes avivamentos da fé evangélica, que surgiram com várias pessoas, mas vamos citar aqui duas, as mais proeminentes. A primeira delas, John Wesley, nascido em 1703, falecido em 1791. Depois nós vamos tratar aqui, esse áudio é somente de abertura, somente de introdução a esse tema. E também George Whitefield, nascido em 1714 e falecido em 1770. Todos dois, perceba-se aqui, no século XVIII. Eles fizeram, Deus os usou para que houvesse grande avivamento evangélico e com isso houvesse um novo ânimo na igreja, em que a Bíblia, em que a vontade de Deus, em que a teologia cristocêntrica voltasse a ter força total. E isso influenciou muito na sua época, porque eles trouxeram justamente que o homem poderia ter sim um conhecimento de Deus, a partir da sua experiência pessoal. Como já tratamos aqui em áudios anteriores, esse conhecimento de Deus ele não vem por meros formalismos lógicos. Ele não vem somente por um intelectualismo, mas ele vem pela graça de Deus. Ele vem pela misericórdia de Deus que fornece ao homem aquilo que supre o homem em sua miséria, em sua finitude. E para isso é preciso ter uma experiência pessoal. No áudio anterior nós citamos muito bem aqui a questão de que do problema que era a questão da linguagem religiosa.
E aí citamos em áudio anterior aqui a questão, até mesmo vinculando com Tomás de Aquino. Quer dizer, a linguagem religiosa, ela não é nem unívoca, nem equívoca. Quer dizer, o que se diz não corresponde exatamente. Quando se diz que Cristo é o Cordeiro de Deus, não se está dizendo que Cristo é um cordeiro, o animal cordeiro, mas guarda ali certa semelhança e por isso pode ser dito. E em que consiste essa semelhança? Porque a linguagem religiosa não é, a linguagem bíblica, cristocêntrica, ela não é também equívoca. Quer dizer, não se está cometendo um equívoco, porque se cometesse um equívoco, aquilo que era dito não faria nenhum sentido dentro do plano do infinito, dentro do plano de Deus. Ficaria somente restrito ao plano do finito, ao plano do homem. Mas, quando se utiliza tal linguagem, quando se diz que Cristo é o Cordeiro de Deus, quando Cristo diz que Ele é o pão da vida, a água que flui para a vida eterna e que fará com que não se tenha mais sede, quer dizer, todas essas figuras, todas essas analogias, todas essas metáforas, elas farão um sentido sim, não no sentido como a linguagem é tratada de uma forma secular. Porque aí, quando é tratada dessa forma, vão dizer: aqui não tem uma correspondência, o que se fala não corresponde ao objeto. Ou, dirão também filósofos descrentes, pensadores descrentes, dirão também o seguinte: isso aqui é um equívoco, vocês estão falando uma coisa, mas que não tem sentido. Não, tem sentido sim. E foi esse sentido que propriamente os profetas do Antigo Testamento, por exemplo, e aí onde nós temos inúmeras narrativas, e isso também na mensagem do Cristo nos Evangelhos e na mensagem dos apóstolos no Novo Testamento, é justamente onde nós percebemos que há um sentido sim. Só que esse sentido, ele precisa passar pela experiência pessoal. Quando Cristo diz: eu sou a luz do mundo, e quem crer em mim não andará em trevas, utiliza-se aqui uma figura analógica, utiliza aqui uma metáfora, a metáfora da luz, que é muito cara à história do cristianismo, e essa analogia ela deve ser entendida não por um mero formalismo lógico proposicional, não segundo certos cânones intelectuais epistemológicos, mas ela deve ser entendida enquanto na experiência pessoal. É como se fosse mais ou menos isto. Aliás, é isto. Cristo diz: eu sou a luz do mundo, quem andar comigo não andará em trevas. Ele proclama. Aquele que crê vai colocar em prática. E aí, na sua prática, na sua experiência pessoal, na sua experiência empírica, na sua experiência de vida, ele vai propriamente pôr em prática e verificar. Antes eu andava em trevas, agora não estou mais andando. Um exemplo bem simples, bem simplório, que eu sempre utilizo aqui, mas porque justamente são nesses exemplos mais simples que encontramos às vezes grandes verdades, e eu sempre repito aqui, é o exemplo da historinha lá, que eu já contei aqui, acho que em vários áudios aqui anteriores, de que uma pessoa cética chega para uma pessoa e pergunta: olha, me prove Deus. E a pessoa então diz: bom, e a pessoa era uma pessoa bem simples, uma pessoa sem muita instrução, mas ela queria falar do bem de Deus na sua vida. E aí ela aponta para uma garrafa de leite. E o cético se ri por dentro e, com uma falsa educação, digamos assim, diz assim: não, mas como é que você está me dizendo que eu pedi para você uma prova da existência de Deus e você está me apontando para uma garrafa de leite? Que é isso? Como é que você quer mostrar a Deus a partir de uma situação dessas? E aí a pessoa que acredita em Deus vai dizer: olha, ali tem uma garrafa de leite hoje, mas por muitos anos ali teve uma garrafa de cachaça. Meu pai acordava, seu café da manhã era beber cachaça e depois viver uma vida de dissolução. E hoje a pessoa vai dizer: hoje não, hoje tem uma garrafa de leite, meu pai acorda, toma a garrafa de leite e vai trabalhar. Então é isso.
é essa comprovação de que não vem somente de uma forma intelectual, de uma forma proposicional, de uma forma lógica, de uma forma cerebral, mas vem pela própria verificação do testemunho cristão. Quer dizer, todo cristão tem um testemunho a dar, que pode ser bem expresso nas frases do Cristo, quando diz: Vinde a mim todos que estão cansados e eu vos aliviarei. Muito bem, todo cristão tem um testemunho a dar em torno disso. Estava cansado em torno disso ou daquilo. Você estava cansado em torno de um vício, em torno de uma vida de dissoluções, uma vida de intrigas, contendas, o que quer que seja. E a partir do seu encontro com Cristo, houve um encontro, propriamente aqui, pessoal, e passou a mudar. E a pessoa passou a mudar. E então ela comprova a existência de Deus não por racionalismos. E aqui, insisto, não se está querendo entrar num campo propriamente do irracionalismo. Algumas pessoas podem dizer, está dentro de um campo do irracionalismo. Não. Em muitos sentidos se segue o que já Agostinho, o que Anselmo falaram. Quer dizer, principia-se pela fé, mas obviamente depois entra-se a compreensão. Em muitos sentidos, o período chamado pós-reforma não se debruçou, e isso é algo que depois vamos trazer aqui com mais pormenores, mas não se debruçou tanto numa investigação mais profunda em torno da natureza, porque não tinha mais a necessidade de encontrar provas da existência de Deus pela obra criada por uma teologia natural. Sabia-se que Deus havia criado a natureza e iria-se agora contemplar. E aí o objeto de estudo foi deslocado. Quer dizer, não sentia mais essa necessidade tão profunda. Isso não quer dizer que não seja importante e que nem tenha ocorrido, mas só quer dizer que o foco não estava mais em uma teologia natural, no sentido de vamos nos debruçar para encontrar as provas aqui na natureza. Não. Isso já está dado, criação de Deus. Vamos nos debruçar agora na própria palavra de Deus. E aí é por isso que dentro do protestantismo há uma volta muito forte para a própria palavra de Deus, porque ali sim irá se investigar como podemos obedecer melhor a Deus. A Deus. Ficamos por aqui hoje. Deus não está morto e muito menos na academia. E o lugar da Bíblia é em todo lugar. E por que não também nas faculdades de humanas, principalmente nas de filosofia? Um fraterno abraço e que a paz de Cristo fique com todos. Fique com todos.